versículos 6 e 7, para a nossa meditação, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Tome o seu assento em nome de Jesus. O texto que nós estudamos para trazer aos irmãos algo da parte do Senhor, para que você possa entender melhor o que vamos falar. Antes, louvar a Deus pela vida da minha esposa também, que me acompanha nesta noite, e para que você possa entender o contexto a qual estamos estudando da parte do Senhor nesta noite, neste tema: firmados na fé, constantes na oração, cheios do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer um panorama bíblico para que você possa entender o que será proposto por Deus, já foi proposto a Deus ao meu coração para a sua vida. A cidade de Colosso, a qual está inserida esta igreja, a igreja de Colosso, nós vemos que esta igreja está situada na região chamada de Frígia, na Ásia Menor. Hoje, nos dias atuais, chamamos ela de Turquia. Está mais localizada precisamente no Vale do Lico, próximo da cidade de Laodiceia, que talvez você já leu no Apocalipse acerca das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E também estava próximo da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Colossenses em um momento em que ele está preso em Roma. Esta prisão em que Paulo está, a Bíblia retrata que é uma prisão domiciliar. Consta em Atos capítulo 28, versículos 16. O apóstolo Paulo então estava preso dentro de uma casa em prisão domiciliar, cercado por guardas que o vigiavam. Só que Paulo tinha liberdade de receber visitas dentro desta prisão domiciliar em que ele estava. E desta forma o apóstolo Paulo então pregava a palavra de Deus, mesmo estando em prisão domiciliar, vigiado por guardas. E para que você entenda como que surgiu a igreja de Colosso, nós precisamos voltar um pouco atrás, um pouco em Atos capítulo 20, versículo 31, aonde nós vemos que nesta passagem relata que o apóstolo Paulo passou 3 anos pregando a palavra do Senhor em Éfeso. E é nesta cidade chamada Éfeso que aparece um homem na história. Que homem é esse, pastor? Este homem se chama Epáfras. Epáfras então aparece na história, pois estava em Éfeso enquanto o apóstolo Paulo pregava, falava do amor de Jesus. Epáfras então ouve a mensagem, se converte a Cristo e passa então a ser um cooperador da obra do Senhor, passa então a ser um discípulo de Cristo, passa então a cooperar com Paulo na obra missionária. Após a sua conversão, este homem chamado Epáfras retorna para a sua cidade, a cidade de Colosso. E nesta cidade, Epáfras começa então a pregar a palavra a qual ele recebeu do apóstolo Paulo, usado por Deus. E lá em Colosso, ele então abre uma igreja, ele estabelece uma igreja, a igreja de Colosso. Epáfras então começa a pregar a palavra a estas pessoas de Colosso. Você precisa entender que a cidade de Colosso não é uma cidade cristã. Dentro da cidade de Colosso não era o evangelho de Cristo que empairava como principal religião, mas havia um sincretismo. Pastor, o que é sincretismo? Palavra difícil. É uma mistura de religiões e doutrinas. Então dentro dessa cidade não havia uma religião específica, mas sim diversas misturas de religiões judaicas, o gnosticismo, que é o conhecimento oculto. Havia também
pessoa de Jesus Cristo, eles diziam que Jesus não era 100% suficiente para salvá-los, que a obra de Cristo não era suficiente. Então eles tinham um negacionismo acerca da obra completa de Jesus Cristo. Então nós vemos, amados irmãos, que esta igreja cresceu, muitos se converteram, só que por eles estarem inseridos em culturas pagãs, em religiões ocultistas, nós percebemos que com o passar do tempo Epáfras começa a ter dificuldades com essa igreja, porque heresias começaram a se espalhar dentro da cidade de Colosso. Essas heresias que nós acabamos de falar, conhecimentos ocultos, misturas de religiões, rituais e coisas malignas, começaram a se espalhar no meio da igreja de Colosso. E aí Epáfras então resolve procurar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está onde? Está em Roma, preso em uma casa. O apóstolo Paulo então recebe a visita de Epáfras. Epáfras, chegando lá, ele relata ao apóstolo Paulo tudo quanto está acontecendo naquela igreja, os problemas que ele está enfrentando. E é aí que então a carta de Colossenses é escrita. A carta de Colossenses é uma carta enviada pelo apóstolo Paulo para Epáfras conseguir conduzir aquela igreja de forma bíblica, de forma doutrinária, através da palavra do Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo envia esta carta, escreve esta carta, dando recomendações a esta igreja. O apóstolo Paulo dá conselhos a esta igreja para permanecerem firmes no Senhor, firmes no Evangelho a qual eles já tinham recebido, porque eles foram ensinados, receberam a palavra. Só que com o passar do tempo eles começaram a misturar as coisas, eles começaram a dar ouvidos a outras doutrinas e heresias malignas. E é por isso que o apóstolo Paulo, no conteúdo da carta aos Colossenses, ele exalta a supremacia de Cristo, dizendo que a obra de Cristo é suficiente. E a obra dele é suficiente. A obra de Cristo em nossas vidas é suficiente. Você não precisa de rituais, você não precisa de fazer mais nada, pois a obra dele é suficiente em nossas vidas. O que ele quer de nós é fidelidade, o que ele quer de nós é intimidade, é intensidade. Capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Esta primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo em Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Esta cidade Tessalônica é a capital da Macedônia. Junto com Paulo estava Silas e Timóteo. Eles então estabelecem uma igreja em Tessalônica. Só que eles têm que sair depressa desta cidade. Por quê, pastor? A perseguição começou a procurá-los. A igreja naquele tempo era muito perseguida. Então o apóstolo Paulo teve que sair às pressas daquela cidade por conta da perseguição que ali havia. Só que o apóstolo Paulo ficou preocupado com aquela igreja, porque ele chegou naquela igreja, ganhou almas, e imaginamos então que ali tinham novos convertidos, pessoas que ainda estavam engatinhando na fé. Então o apóstolo Paulo se sente no cuidado e na preocupação de escrever esta carta de 1 Tessalonicenses para instruir esta igreja a como viver, a como entender as coisas de Cristo, a palavra de Deus. Então esta carta de 1 Tessalonicenses, ela tem um conteúdo de encorajamento para novos crentes, novos membros que ali estavam naquela igreja. Então o apóstolo Paulo, em meio à perseguição que ele estava passando, e aquela cidade de Tessalônica também estava, ele deixou uma palavra para eles: olha, permaneçam constantes, permaneçam firmes, permaneçam fiéis, continuem no Senhor. É uma mensagem de encorajamento para novos convertidos. Só que você já entendeu o contexto histórico, geográfico e bíblico destas duas passagens. Agora eu queria que você prestasse atenção naquilo que Deus pregou ao meu coração, porque para eu chegar até aqui, primeiro eu preciso ser ministrado pelo Senhor. O Senhor ministra aos nossos corações, e nós com a misericórdia dele ministramos ao seu. E durante
durante os momentos em que eu estava estudando a palavra do Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração: radicados. Em outras palavras, enraizados. A palavra radicado ou enraizado significa alguém que conseguiu construir raízes, estabeleceu raízes em um determinado lugar. E nós vemos no capítulo 2 de Colossenses o apóstolo Paulo exortarem os irmãos daquela igreja a permanecerem no Senhor e na palavra que eles receberam. E eu quero que você entenda esta palavra raízes. Eu não sei se você sabe, mas as árvores mais resistentes que existem na nossa fauna, mundo afora, são as árvores que têm a raiz mais profunda. Quanto mais profunda a raiz da árvore, mais resistente ela é, mais forte ela é. O que dizer de árvores que crescem no meio do deserto, aonde a sequidão empaira, a sequidão reina? Pastor, como pode uma árvore permanecer de pé no meio de um deserto? Eu explico a você. A raiz, quanto mais profunda, ela não somente fornece força e resistência à árvore, mas o motivo pelo qual ela se aprofunda, e nós temos árvores que chegam até 120 metros abaixo da terra de raízes, não é à toa. No deserto onde a água é escassa, as árvores elas vão aprofundando as suas raízes até encontrar uma fonte de água. Enquanto elas não encontram uma fonte de água, elas não param de suas raízes se aprofundarem. O que é isso, pastor? O que o Senhor quer nos dizer? Entenda que quanto mais profundo na presença do Senhor você estiver, mais forte você estará. E aonde não tem água, é deserto, não tem nada, a raiz que você está aproveitando no Senhor, aprofundando no Senhor, fará com que você se aprofunde de tal maneira que você encontrará água no meio do deserto. A água é importante para a árvore. A água mantém a árvore nutrida, com suas folhas verdes e seu tronco vivo. Mas a água que eu e você precisamos para nos manter nutridos é a água viva que é Jesus Cristo. E talvez você que está aqui neste lugar, não importa o tempo de crente que você tem, talvez você ainda não experimentou da água viva. Talvez você está no meio do deserto e você procura água e não tem encontrado. Talvez as tuas raízes não estão profundas o suficiente, e quando vem os ventos, você se balança todinho. Você fica com as árvores sem as folhas, os galhos começam a quebrar. Talvez você está dessa forma aqui. Quando vem uma tempestade sobre a tua vida, você fica abalado, você fica angustiado, agoniado, com medo de morrer, com medo de cair. E se você está tendo esses sentimentos, significa dizer então que as suas raízes não estão aprofundadas no Senhor. E eu quero fazer você entender a necessidade e a importância de nos aprofundarmos no Senhor. Com isso eu quero que você, se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo, 1 Coríntios 15, versículo 58. Aleluia. A presença dele é real nesse lugar. Eu não sei você, mas eu me incomodo se eu vir até um culto e não sentir a presença do Senhor. E não é cantor que me faz sentir a presença, não é pregador que me faz sentir a presença, não é culto, não é o templo, não é a igreja, mas é a presença do meu Deus. Aleluia. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz: Ele nos dá um incentivo a permanecermos firmes e constantes no Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo está direcionando
igreja de Corinto. Mas eu quero trazer isso para as nossas vidas. Não é uma tarefa fácil permanecer constante. Não é uma tarefa fácil permanecer firmado na fé. Não é uma tarefa fácil. Constância é alguém que não para, que permanece em movimento. É alguém que se move. É alguém que está em constante movimento. Isso é constância. Mas essa pessoa, ela apenas não está em movimento para qualquer direção, se movendo para qualquer lugar, não. Esta pessoa está movendo em direção a um objetivo, a um alvo. E eu preciso te dizer que o alvo do crente tem que ser o céu de glória. Se o seu alvo tem sido outras coisas, é a hora de você mudar a rota, recalcular o caminho e voltar para o alvo que é o céu. Aleluia. Tem gente que está confundindo constância com andar em alta velocidade. Mas eu preciso te dizer que alguém estar constante no Senhor, ou esse significado de estar constante no Senhor, tem sido mudado pelas pessoas. Quando muitas das vezes você está alegre, empolgado, cooperando em todas as atividades, participando de tudo, liderando, talvez ajudando nos departamentos, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o irmão está constante, aquele irmão está firme, aquele irmão está constante. Mas no momento que você começar a perder o ritmo, no momento que você começar os passos começarem a diminuir, a partir do momento que os passos já não são mais tão rápidos, talvez pelo motivo da angústia bater na sua porta, talvez pelo motivo do cansaço físico, emocional, espiritual, talvez as angústias da vida estão te consumindo, talvez o momento em que você está de saúde não é tão agradável, e por esse motivo você começou a caminhar mais devagar, você começou a dar passos mais curtos, e talvez alguém vai olhar para ti e vai dizer: aquele irmão está frio, aquele irmão está enfraquecendo, aquele irmão está morrendo na fé, aquele irmão não está constante. Talvez é isso que as pessoas irão dizer ao olhar para você. Mas eu preciso te dizer que estar constante não é andar em alta velocidade a todo momento. Sabe por quê? Haverá dias que você estará com dor, fraqueza, desânimo, mas vai estar caminhando. Haverá dias que você está cansado, abatido, a alma angustiada, a alma aflita, só que você ainda está caminhando, você ainda está andando. Constante é quem não para, não é quem anda em alta velocidade. Não importa como você está, não importa a velocidade em que você está caminhando para o céu, o importante é você continuar caminhando ao céu. Ah, pastor, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor no coração, pastor, eu estou cansado, eu estou triste, eu não sinto mais alegria, mas eu estou indo para a casa do Senhor, mas eu estou indo adorar o meu Senhor, mas eu estou indo louvar e exaltar a Ele. E isso é estar constante. Não significa que você está caindo porque você parou de caminhar em alta velocidade. Você não pode parar. Permaneça constante, permaneça caminhando, talvez arrastando uma perna, talvez manco de uma perna, talvez manco de um braço, talvez com dor de cabeça, enxaqueca, mas continue caminhando ao céu, continue firme no Senhor. Aleluia, labraço, riandecai. Continue caminhando. Tem dias que você chega na casa do Senhor chorando. Tem dia que a lágrima escorre no canto do teu olho. Você vem, às vezes, na força, lutando, pelejando para chegar até a casa do Senhor. Pensa 2, 3 vezes antes de chegar até aqui. Mas você vem se derramando na presença do Senhor. Você vem dizendo: Senhor, eu estou só o caco, eu estou todo quebrado, mas eu estou indo te adorar. Senhor, eu estou pensando em desistir, mas eu estou indo te adorar. Senhor, eu estou pensando em largar tudo, mas eu estou caminhando até a tua casa. Aleluia. E todo dia vai vir uma voz na tua cabeça dizendo: larga tudo, para, desiste. Só que
existe uma voz que é sobre todas as vozes. Existe um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo. Ouça a voz do Senhor a bradar nos teus ouvidos. Você não vai parar. Porque a mão do Senhor está te sustentando. A mão do Senhor está sustentando a tua vida. Aleluia. Você continua crendo que Deus está cuidando de tudo, mesmo tudo caindo ao teu derredor, mesmo a tempestade balançando o teu barco, as ondas tentando afundar o teu barco, você continua confiando no Senhor. E talvez você se encontre que nem os discípulos hoje aqui, no meio daquela tempestade no mar da Galileia. Talvez você está olhando para Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Talvez você está desse jeito, porque parece que Deus se calou, você não ouve mais a voz. Só que eu tenho que te dar uma notícia: por mais que o Senhor esteja em silêncio, se Ele estiver dentro da embarcação da tua vida, Ele por fim se levantará em teu favor. A tempestade vai passar, as ondas irão se acalmar, e você dirá que nem os discípulos disseram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu digo a você, esse é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, este é Jesus. É este que acalma o vento, é este que acalma o mar, é este que não perdeu o controle da tua vida. É este que está cuidando de você em todos os momentos e não te deixa só. Por quê, pastor? Porque Ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está cuidando de você. Permaneça firme na fé, permaneça constante no Senhor. Aleluia. Orai sem cessar. É outro desafio muito grande. Já estou finalizando. É outro desafio muito grande perseverar na oração. Eu não sei qual é o conceito de oração que você tem, mas a maioria das pessoas tem um conceito muito raso do que é oração, achando que oração é apenas uma conversa, um diálogo com Deus. Mas eu preciso te dizer que a oração vai muito além do que apenas uma conversa com Deus. Tem pessoas por aí que não entenderam que oração é diálogo, é uma conversa. E conversa precisa ter no mínimo duas pessoas para um responder. Só que nós estamos chegando na presença do Senhor para orar, e só quem fala é a gente. A gente fala, pede, e não há resposta do Senhor, porque estamos tomando o lugar de fala de que é do Senhor. Oração é conversa. Se não há conversa, se não há diálogo, não é oração. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus em nossas orações. E eu gostaria de fazer você entender a profundidade da oração. A oração profunda, ela tem o poder de transformar. Ela te leva a ter uma maior compreensão do que é Deus na tua vida. Pastor, como é que eu me aprofundo mais na oração? Porque talvez você está ficando, quando ora, apenas na dimensão natural. Só que Deus quer te levar na dimensão do Espírito durante a oração.
Deus quer te levar a lugares celestiais durante a oração. Deus quer te levar a ter revelações do Espírito Santo. Deus quer te levar a ter visões durante o seu período de oração. Ele não quer apenas esse momento de oração que você tira, ora, finaliza e continua a sua rotina de trabalho normal. Não, não. Ele quer profundidade com você. Nós precisamos ter profundidade na oração. As águas rasas, elas são mais confortáveis, menos perigosas. As águas rasas não nos trazem tantos perigos. Só que as águas rasas também não encontramos os maiores peixes. Nas águas rasas, talvez você fica mais confortável. Só que a pesca abundante, aonde você vai encontrar grandes peixes, é no profundo das águas. E tem gente acostumada a ficar na beira do mar, na beira do rio, tomando banho só com aquela cuia. Não experimenta mergulhar no Espírito Santo de Deus. Se acostumou que nenhuma criança que não sabe nadar permanece no raso e não sai dali. Só que o Espírito Santo de Deus quer te levar a submergir-se na presença dEle durante a oração, a uma profundidade maior do que essa que você experimentou. Oração não é apenas palavras jogadas ao vento, não, não. Oração é entrar na dimensão do Espírito e experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia! E Deus nos convida nesta noite a experimentar das águas profundas. Eu sei que você não vai se contentar apenas a tomar banho com esta cuia aí por muito tempo. Eu sei que você não vai se conformar a experimentar apenas o raso, porque Deus quer te levar a lugares maiores durante a oração. Não permita que os momentos de oração que você tem sejam meros momentos que não geram mudança, que você não sente a presença, que você não experimenta, não tem experiências com Deus. Deus quer que você se aprofunde. Porque quanto mais você se aprofundar, você encontrará água viva para a tua vida. Esta água viva te renova, esta água viva te transforma, esta água viva te cura, esta água viva te liberta, esta água sacia a tua sede em meio ao deserto que você está passando. Eu não sei qual é o teu deserto, eu não sei quais são as tuas lutas, mas o meu Deus sabe, e Ele está te dizendo nesta noite: se aprofunda mais um pouco, deixa as raízes se aprofundarem mais, porque me encontrarás no profundo, no íntimo. Eu estarei lá. Quando a tua fraqueza bater, eu te direi que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Esteja em pé em nome de Jesus. Você precisa entender o poder que a oração tem. Você precisa entender a arma poderosa que está em suas mãos. Você precisa entender que ela é um instrumento poderoso contra o maligno. Talvez tenha pessoas aqui que estão enfrentando problemas familiares, problemas no casamento, problemas de enfermidade. Para enfrentar o inimigo, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que tem gente fugindo do diabo ao invés dele fugir. E Deus está te dizendo nesta noite que você tem autoridade para botar o inferno, o inimigo, para bater em retirada de dentro da tua casa. O inimigo não pode se andar dentro do teu lar. O inimigo não pode bagunçar dentro da tua família. O inimigo não pode tomar conta do teu filho. O inimigo não pode tomar conta do teu casamento. O inimigo não pode tomar conta da tua família, pois Deus te deu autoridade, Deus te deu graça, Deus te deu unção para repreender o mal dentro do teu
Homem de Deus, receba a autoridade do Senhor. Mulher de Deus, receba a graça e a autoridade do Senhor para pisar na cabeça da serpente e esmagá-la pelo poder do Senhor Jesus. Desça na oração, se aprofunde, saia das águas rasas hoje e passe a mergulhar na presença do Senhor. Passe a experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. Já chega de viver se contentando com um pouco. Está na hora de descer mais, está na hora de receber mais da parte de Deus para a tua vida. Deus está neste lugar dispondo a você mais graça, mais unção, mais autoridade, mais bênção sobre a tua vida, mais presença dele sobre você. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você está aí, mas o Espírito Santo me fala agora para convidar você até aqui à frente. Você que se sentiu tocado por esta palavra. Tem pessoas aqui precisando de um tratamento espiritual para poder experimentar o profundo das águas. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu não vou insistir muito, você sabe que precisa. Eu não estou aqui para insistir nisso, porque o Espírito Santo já está falando ao teu coração. É Ele quem convence, não é eu que convenço você. E Ele está me impulsionando a falar isso aqui nesta noite. Tem pessoas que estão travadas em muitas áreas da vida, porque ainda não experimentaram as águas profundas do Espírito Santo. Oh, aleluia. Santo Espírito de Deus, venha sem demora. O Espírito Santo quer renovar a tua vida hoje. Você precisa viver o novo de Deus para a tua história. Já chega de se conformar com esta vida que estás levando perante o Senhor. Ele quer que você desça na presença dEle com mais graça, com mais intimidade. Ele quer te encher do Espírito Santo. Nós vamos orar por esses que aqui estão, mas se você sentir-se tocado enquanto oramos, venha sem demora. Deus quer te dar algo novo nesta noite. Eu sei que você não veio para cá para voltar do mesmo jeito. Eu sei. Então, se você tem coragem, eu desafio você a se colocar no lugar da bênção, na posição de quem deseja mudança, de quem deseja experimentar algo novo de Deus. Porque talvez de aparência você está vivendo, talvez para o teu pastor você está bem, mas dentro aí Deus sabe como é que você está. Talvez a carcaça endurecida, dizendo que está tudo bem, mas Ele está liberando virtude sobre a tua vida. Não vai precisar de cirurgia, não vai precisar fazer cirurgia nenhuma, porque o médico dos médicos está sarando, está curando, está renovando você nesta noite. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Você que aqui está na frente, comece a falar com o Senhor. Comece a abrir a sua boca. É você quem sabe o que precisa. Então comece a clamar ao Senhor e pedindo graça, pedindo ajuda. Não há vergonha em pedir ajuda do Senhor. Vergonha será para aqueles que chegarem no juízo final e Ele vos disser: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, em nome de Jesus, apresenta as tuas causas ao Senhor. Pede dele mais graça, pede dele intimidade, pede dele profundidade. Deus está te levantando como pregador da palavra. Deus está levantando levitas aqui nesta noite, pessoas que ministrarão o louvor com graça e autoridade. Então, em nome de Jesus, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar a Ele. Ele está nesta casa, passeando no meio da igreja. Nós vamos orar, o tempo já está ultrapassado. Senhor meu Deus e Pai, aqui está a tua igreja reunida, meu Pai, aqui na frente.
Os teus filhos vieram aqui neste momento porque creem que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Na qualidade de servo teu, eu quero ministrar a bênção de Deus sobre os teus filhos. Que haja agora um renovo espiritual sobre a tua igreja, sobre esta regional, que eles possam experimentar o renovo do Senhor. Está chegando o avivamento, está chegando o avivamento. E não é movimento, é avivamento. Pela palavra, pelo poder do Senhor, Deus está derramando autoridade neste lugar. Permita o Espírito Santo falar ao teu coração. É dia de festa, é dia de celebrar, porque chegou hoje a falência do inferno na tua vida, a falência das obras malignas sobre a tua casa. Você não vai parar, você não vai parar. Deus está te dando hoje energia espiritual para prosseguir, para continuar caminhando. Talvez hoje você chegou se arrastando, mas vai sair daqui hoje dando glória, dando glória, dando glória, deixando o Espírito Santo te invadir. Não se contenha, não se contenha. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te encher nesta noite. E hoje não serás mais o mesmo, não serás mais a mesma. Eu estou quebrantando o teu coração, diz o Senhor. Eu estou te fazendo um vaso novo, diz o Senhor. Vaso cheio, vaso de honra e não para a desonra, vaso de honra para a glória dele, em nome de Jesus.